Vamos falar a respeito de menos estresse. Todo mundo tem uma ideia do que é estresse, que é aquela sobrecarga que muitos chamam de sobrecarga de adrenalina, ou uma sobrecarga daquilo que chamam também de nervoso, que falam que a pessoa está estressada, está estressado. Agora, por que menos estresse e não sem estresse? Menos estresse, porque, na verdade, existe um estresse bom, existe um estresse que é necessário para que a vida exista, para que a pessoa se desenvolva. Desde que uma pessoa nasce, ela está sempre, de alguma forma, envolvida com algum tipo de estresse que vai gerar alguma reação, em geral, construtiva, eventualmente, mesmo que seja, que tenha uma certa carga de alguma coisa que seja desagradável até um certo ponto, mas que vá até um determinado limite, mesmo esse momentaneamente ou algo desagradável pode vir a fazer parte desse desenvolvimento. Portanto, não há vida sem estresse. Agora, a questão é justamente quando o estresse é ruim. O estresse ruim, ele acontece quando existe um prejuízo para o corpo e para a mente. É quando aquela sobrecarga de situação desagradável passa de um determinado limite, seja alguma coisa que esteja acompanhada de dor ou não, ou mesmo que a dor seja uma espécie de dor mental, não necessariamente uma dor física. Então, esse estresse ele vai ser ruim quando acontece uma reação exagerada por conta de qualquer estímulo que seja desagradável, qualquer estímulo que seja ruim, qualquer estímulo que seja, digamos assim, de modo geral, mais destrutivo do que construtivo, ou até mesmo quando isso começa a acontecer por conta própria. A pessoa vai se acostumando, o organismo vai se, digamos assim, treinando negativamente, de tal forma que começa a acontecer o estresse independente da pessoa querer. E aí que estamos chamando de mente armada. A mente armada é aquela mente que está sempre preparada para o que há de ruim, sempre preparada para o que pode surgir de prejudicial. E como evitar esse estresse ruim? Aí que entram exercícios do cotidiano, do dia a dia, porque muitas vezes pode-se pensar, nossa, isso é muito difícil, como lidar com esse estresse que acontece por conta própria, que já faz a pressão arterial subir, então a pessoa tem uma pressão alta que vai se tornando cada vez mais descontrolada por conta desse estresse já exagerado. Então, tem que haver alguma forma de desarmar a mente. A mente tem que se livrar dessa situação de estar sempre preparada para o que vier de ruim, para o que vier de pior. E uma das formas de exercitar isso é no trânsito. Nós que vivemos, principalmente as pessoas que vivem nas cidades de médio para grande porte, de médio para grande tamanho,
cada vez mais vão se envolvendo com um trânsito estressante. E aí você tem tanto o trânsito que pode ser causa desse estresse, mas que também pode ser apenas alguma coisa que esteja acontecendo junto. Uma pessoa que já está com a mente armada e que vai para o trânsito, quando entra no trânsito, então parece que ela vai para uma guerra. Isso tem que ser desarmado, né? E aí que isso pode funcionar, esse exercício do dia a dia, até quase como se fosse alguma forma de meditação. Aí que alguém chega e pergunta, mas como meditação? Eu não posso me desligar quando eu estou lá no trânsito. Certamente que não pode se desligar, mas pode ter uma outra forma de se correlacionar com o trânsito. Então, por exemplo, nós temos que entender que se alguém está na nossa frente e começa a andar devagar no trânsito, por que será que aconteceu isso? Alguma coisa deve ter acontecido com aquela pessoa, com aquele veículo que está à nossa frente. Então, não, isso não deve servir de motivo para já descarregar-se uma raiva em cima dessa pessoa, de buzinar, de ligar farol. Primeira coisa é se colocar no lugar da pessoa. Então, existe aí um certo exercício de empatia. O exercício de empatia é uma forma também de meditação, sentido amplo do termo. Meditação não precisa ser só aquele modelo clássico da meditação, mas pode ser um estado mental, um estado de espírito que esteja mais tranquilo, menos estressado. E em relação a esse exercício que se faz no trânsito, outra série de coisas pode ser recomendada, tanto para quem dirige o automóvel, quanto para pessoas que sejam apenas acompanhantes ou mesmo estejam andando em veículos públicos. Existe isso que acontece tanto no dia a dia das pessoas, que é o ir e vir para o trabalho ou para outras finalidades, pode ser, sim, esse momento dessa espécie, digamos, de meditação, entre aspas, ou desse desarmar a mente, desarmar o espírito. E oportunamente podemos entrar em mais detalhes a esse respeito.